Bora estudar biologia junto comigo? Gente, eu já percebi que eu aprendo muito falando e assim explicando o conteúdo. Então, basicamente, isso aqui vai ser um resumo sobre o tecido ósseo e o sistema esquelético. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de ossos diferentes. Principalmente no primeiro ano do ensino médio, a gente vai abordar 4 deles. No caso, os longos. O longo, a gente tá falando que as características gerais são que o comprimento é maior que a largura e a espessura dele. Então, como por exemplo, o fêmur e o rádio. Depois disso, a gente tem os curtos. Os curtos, a gente tá falando ali do torso, que é a parte, os ossinhos pequenininhos do pé, e do carpo, essas coisinhas aqui. A característica deles é que eles têm 3 dimensões, o comprimento, a largura e a espessura, e basicamente elas são equivalentes. Depois disso, a gente vai estar falando aqui dos sesamoides. Os sesamoides, gente, eles são irregulares, como por exemplo, as nossas vértebras. A gente tem várias vértebras no nosso corpo que começam aqui e vão até lá ao final, e todas elas têm um formatinho diferente, dependendo da pessoa. E por último, a gente tá falando dos achatados, no caso, os chatos, que eles são ali, ó, mais fininhos, e ele tem a espessura menorzinha e tal. E além disso, a gente pode falar também que um exemplo são as nossas costelas. Existem 2 tipos relacionados à formação desses ossos, como por exemplo, os ossos longos e os curtos, eles são formados pelo processo endocondral. E como é esse processo? Existe um molde de cartilagem hialina. Então, quando a gente tá na barriguinha, tem esse molde e ao longo da nossa vida, tipo assim, bem rapidinho, ele vai começar a ser substituído pelo tecido ósseo, gente. Isso é muito importante, porque isso vai permitir o crescimento ao longo da vida. Então, quando a gente é pequenininho, por exemplo, o nosso fêmur é pequeno e a gente vai crescendo e conforme a gente cresce, ele também vai aumentando. Além disso, a gente tem o intramembranoso. O intramembranoso, ele forma os nossos ossos chatos e os sesamoides. E o processo de formação dele vem das células tronco. As células tronco, que são as células muito importantes, elas vão começar a virar células do tecido ósseo, como por exemplo, os osteoblastos. Então, vai começar a matriz óssea, que é uma partinha que a gente tem dentro do nosso osso, que eu vou abordar logo pra vocês. Ela vai começar a se calcificar e se fixar, assim vai formar os nossos ossinhos, como por exemplo, alguns ossos do crânio. Agora que a gente já sabe sobre isso, é muito importante a gente pensar das funções dos ossos, porque se a gente não tivesse osso, a gente ia ser uma gelatina, tipo aquele gelatina lá do Hotel Transilvânia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é, principalmente a primeira coisa que a gente pensa é a sustentação do corpo, mas não é só isso, é a sustentação e também a movimentação, mas várias outras coisas, como por exemplo, o armazenamento de sais como o fósforo e o cálcio. Eles são fundamentais para nossa vida e quem armazena eles, quem deixa eles terem, tipo assim, presente no nosso corpo, são os ossos. Além disso, a gente pode falar que eles formam as nossas células sanguíneas. Então, todas as células que a gente tem, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, elas vêm da matriz óssea vermelha. Ela que é responsável por formar os nossas célulazinhas. Além disso, a gente também pode falar da proteção dos órgãos vitais, como por exemplo, os pulmões e o coração, eles são protegidos pelas costelas aqui. Essa aqui é a estrutura do nosso ossinho. O nosso ossinho tem a parte de dentro e a parte de fora. A parte de fora é o periósteo e é um revestimento que ele é mais compacto, ele é maciço. Então, se você pegar uma fotinho do osso, você vai ver que dentro ele é esponjoso, ele tem várias bolinhas e a parte de fora, ela é mais assim durinha mesmo. O endeósteo é o preenchimento desse osso e ele é esponjoso. Ele vai ter várias bolinhas e ele vai ser rígido e ao mesmo tempo elástico. Ele vai ser esponjoso devido à matriz óssea, que são os buraquinhos entre as células, ó, aqui como eu já falei. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas ao longo da vida, conforme a gente vai envelhecendo, uma doença bem comum é a osteoporose. A osteoporose, basicamente, é a fragilidade óssea. E por que ela ocorre? Ela ocorre devido à falta de cálcio. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter dificuldade de armazenar cálcio. Então, como eu acho que vocês já sabem, os velhinhos, caso eles sofram uma queda, é muito mais fácil deles se machucarem, deles quebrarem algum osso do que nós, adolescentes e jovens. Além disso, isso também vem da alimentação ruim. E por que acontece essa fragilidade óssea? Os buracos, eles começam a se alargar. E ficou meio estranho isso. Mas, tipo assim, os buraquinhos que tem, essa parte entre a matriz óssea, né? Ela começa a ficar mais profunda. Então, a chance de você quebrar um osso e se machucar é muito maior. E o que é a matriz óssea? Existem 2 tipos. A gente pode falar da matriz óssea vermelha, que é essa que vai formar as nossas células do sangue, mas elas vêm, ó, só dos ossos longos.
Então, aqui, ó, vermelha, produção de células. Já a amarela, ela vai ser responsável por armazenar o tecido adiposo. Para quem não sabe, o tecido adiposo é o tecido de gordura do nosso corpo. Eu já falei para vocês que quando um velhinho, ele sofre uma queda, é muito mais grave, né? Mas basicamente, todas as quedas, elas sofrem o mesmo processo para isso ser consertado, para isso ser resolvido. Não sei se vocês já quebraram algum osso, mas quando você quebra ele, o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a inchar. Por que ele incha? Vai acontecer uma bolsa de sangue, que ela basicamente vai ter a função de deixar a coisa bem no lugar, sabe? Para não ter mais impacto no seu osso que já foi fraturado, e também vai começar a ficar mais roxinho. Aí, as nossas células, não as células do sangue, e sim as células ósseas, elas vão começar a se mover, mas principalmente os osteoblastos, que são as células móveis. Elas são uma célula bem ativa e elas são responsáveis pela reabsorção. Então, elas vão começar a reabsorver ali as coisinhas. Depois disso, os osteócitos, elas passam a unir e deixar o osso. Esse processo, ele dura em torno de 6 a 12 semanas. Então, quando você fratura ali um osso, é muito importante você usar o gesso, né? Porque aí os osteócitos, eles são responsáveis por unir durante esse período seus ossinhos e eles ficarem bem ali no lugar. Eu vou falar que esse último parte do conteúdo, pra mim, é a mais difícil, que é em relação aos tipos celulares, os tipos de células. A gente vai falar numa ordem que eu acho que vai ficar mais fácil, que a gente vai falar os osteoblastos, depois os osteócitos e depois o estoclastos. Primeiro, os osteoblastos. Foi o que a gente falou aqui em cima. Eles são responsáveis principalmente pela reabsorção da matriz óssea. A matriz óssea, gente, ele é fundamental para o nosso corpo. Então, ó, eles vão armazenar fósforo e eles vão cuidar também da saúde da matriz óssea. E aí, conforme eles vão ficando maduros, conforme eles vão envelhecendo, eles viram osteócitos. Os osteócitos, eles já são células menos ativas, então, além deles terem essa função de unir, eles não têm outras muitas funções, e aí eles vão morrer. Quando eles morrem, os osteoclastos, eles vão receber... Falei tudo errado. Os osteoclastos vão ser responsáveis por absorver esses osteócitos. E aí, o que vai acontecer? Essas células vão começar a reabsorver matriz óssea. Então, as células do tecido ósseo, elas vão estar sempre se renovando a fim de deixar isso sempre saudável. POV, gente, basicamente é isso. Basicamente, após um vídeo de 7 minutos e 20 segundos.